Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu tenho a satisfação de, aqui no Núcleo Sindical, entrevistar mais uma vez Sebastião José, que também é diretor aqui da TV Comunitária, é presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui da cidade do Rio de Janeiro, presidente estadual da nova Central Sindical de Trabalhadores e diretor nacional da mesma central. Sebastião, primeiro, obrigado aí pela sua disposição de estar aqui mais uma vez no estúdio da TV Comunitária aqui na Lapa, no centro do Rio, para uma entrevista. Eu quero agradecer também a presença do nosso técnico, Max Figueiredo, que está aqui trabalhando com a gente. Sebastião, o debate aí mais recente aí no meio do trabalho, dos operadores do direito, dos sindicalistas, dos trabalhadores, é uma certa dúvida se a Justiça do Trabalho está sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Por várias decisões que estão chocando com as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, de tribunais regionais do trabalho, etc., sobre a questão da terceirização, da pejotização e também dessa questão da uberização. Primeiro, é uma satisfação estar com você mais uma vez. Como é que é? A Justiça do Trabalho está em vias de extinção? Mas é um prazer estar com você novamente aqui no estúdio. Para contextualizar, eu acho que a gente vive uma crise na Justiça do Trabalho desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Ali no governo Fernando Henrique Cardoso se deu início a um enfraquecimento para uma futura extinção da Justiça do Trabalho, que começou lá com o fim dos juízes classistas, com o fortalecimento das negociações diretas, né? Como se criou na Justiça Civil a tal da composição entre as partes, sem erro judiciário, etc. A gente entende que no trabalhismo não cabe isso, porque não há igualdade de condições entre empregado e empregador. Então não tem como você tratar os desiguais iguais. E o papel da Justiça do Trabalho é equilibrar essa balança entre o capital e o trabalho. Então quando você enfraquece essa justiça, você desequilibra a balança. Esse é o raciocínio. O que eu acho que está acontecendo nesse momento? É que nós tivemos uma certa, vamos dizer assim, uma certa pausa nessa investida no fim da Justiça do Trabalho nos dois governos do presidente Lula. Depois se manteve essa pausa ali no governo da presidente Dilma, depois veio o governo Michel Temer e aí voltou com toda a força, né, uma estratégia dentro do Congresso Nacional, patrocinada pelo governo Temer, de enfraquecer a Justiça do Trabalho. E o primeiro a ser quase que degolado totalmente foi o próprio movimento sindical, né? Se tentou tirar qualquer força de reação do movimento sindical para poder chegar na Justiça do Trabalho, né? E que envolve também o Ministério Público do Trabalho. Tem um esvaziamento também do MPT nessa articulação. Então, você teve ali o que foi, né? Não precisa falar aqui o que foi o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição dizendo que Justiça do Trabalho atrapalha o trabalhador, atrapalha o crescimento da economia, que sindicato é inimigo do trabalhador, que o trabalhador tem que escolher se quer emprego ou se quer direito. Esse foi o tom, a tonalidade dada aí no governo do Jair Bolsonaro. E aí a gente parte do seguinte princípio: você teve nessa discussão, mas é uma questão interessante, você teve uma sobrevivência de certa forma surpreendente das estruturas sindicais brasileiras que reagiram, ainda que com certas limitações que reagiram. Você percebeu a própria Justiça do Trabalho e o Ministério Público entendendo que o movimento sindical é importantíssimo para a sobrevivência da própria Justiça do Trabalho, né? Que temos que ter uma atuação ali, vamos dizer assim, em defesa do trabalhador, da parte mais fraca, é o papel do sindicato de trabalhadores, e o Ministério Público ali como fiscal da lei, né? De certa forma, esse tripé, ele passaram a entender, quando viu que o desmonte não pegaria só os sindicatos, pegaria todo mundo, aí começou a se pensar. E aí veio a eleição do presidente Lula,
E havia uma expectativa grande do movimento sindical, de toda a estrutura, que seria colocado um freio nisso, né, nessa estratégia de aniquilar a justiça do trabalho, até porque pela origem do presidente Lula, né, de ser um sindicalista e tal, então o Lula não vai deixar acabar o movimento sindical, o Lula não vai deixar acabar, consequentemente, a justiça do trabalho. Eu não consigo conceber o movimento sindical, a atuação do movimento sindical sem a justiça do trabalho. Basta a gente analisar o que foi a emenda constitucional 45, quando tirou o poder normativo da justiça do trabalho e exige como um acordo para se instaurar um dissídio. Então, por ali já se percebe, né, que as coisas caminham juntos, né? E se criou essa expectativa. Só que há uma certa, vamos dizer assim, um certo incômodo, tanto nosso, como acredito, dos operadores do direito, da ANAMATRA, que percebeu que esse rolo compressor continuou. E hoje, o que representa esse rolo compressor tem sido as últimas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é um pouco complicado, porque a gente tem na estrutura uma concepção de que a Justiça do Trabalho é o fórum para discutir o mundo do trabalho. E que as instâncias da Justiça do Trabalho seriam o suficiente. Só iria ao Supremo que fosse matéria de preceito constitucional, e agora está indo tudo. Veja bem, Sebastião. O Sebastião, vocês estão vendo, né? O Sebastião, ele levantou quase todos os assuntos. A gente vai ter que aprofundar isso, Sebastião. Veja bem. São conectados. Eu sei, são conectados. Por quê? Veja, você começou lá, que eu acho que é uma questão importante, porque é o seguinte, Justiça do Trabalho, em tese, se a sociedade tivesse um atendimento correto na vida dos trabalhadores, a Justiça do Trabalho, porque vai à Justiça se a legislação não é cumprida. Se tudo é cumprido, se tudo direitinho, os salários são ótimos, se as férias são pagas, se toda a legislação é aplicada, a Justiça do Trabalho não teria. Então, acho que o primeiro aspecto que você levantou, que eu queria que você aprofundasse mais, que é o seguinte, a questão da simetria, né? Você falou assim, não tem simetria, não tem igualdade entre trabalhador e o empresário. Há uma desigualdade de forças e que, portanto, a legislação que representa a população toda, né, deve ter garantias, porque, historicamente, se a gente analisar o direito de greve, se a gente analisar o salário mínimo, a jornada de trabalho, tudo isso foi resultado de embates sindicais, até com alguma violência em alguns momentos, etc. Então, quer dizer, no fundo, o que está é o que o Fernando Henrique falou, porque você citou lá o Fernando Henrique lá no início, que é aquele negócio, vamos acabar com toda a legislação do Getúlio, da Revolução de 30 e tal, que colocava muito a questão da simetria, né? Se acabar, se tudo for considerado, o mais forte vence sempre, onde é que nós vamos chegar, né? Isso. Eu acho que essa política econômica que não contempla o direito dos trabalhadores está na base desses conflitos que estão surgindo aí. Aí eu queria que você falasse, a situação do trabalhador hoje, do ponto de vista do emprego, do salário, do bem-estar, porque o Brasil foi descoberto em 1500. Continua numa situação onde o trabalhador é o elo mais fraco e que sofre pra caramba. Como é que essa base que faz com que o caldo de cultura leve a briga para a justiça e tal, a sociedade tem melhorado a vida do trabalhador? Olha, mas aí você tocou num assunto que é importante a gente trazer para uma realidade. Primeiro, que é utopia imaginar que haverá uma relação, vamos dizer assim, republicana, uma relação de equilíbrio, de igualdade entre empregado e empregador. O empregador sempre vai buscar uma mão de obra mais barata para aumentar os seus lucros. E o trabalhador precisa se organizar, né, com as entidades que o representam, né, para que crie normas e para que faça esse enfrentamento e equilibre. E em caso de nem por via das entidades representando o trabalhador, se chegar a um equilíbrio, resta a Justiça do Trabalho para você ir lá e provocar. Nós não conseguimos aqui, nós estamos fazendo movimento, estamos fazendo reuniões e o empregador não quer chegar lá. O que vocês acham disso aqui? Então, o primeiro desmonte, quando eu disse que começou no Fernando Henrique, é porque se tirou esse caminho. Aí já, de certa forma, enfraqueceu os dois lados, a Justiça do Trabalho e as relações de trabalho. Se a gente observar bem, a gente aí tem o principal desequilíbrio é a perca do poder aquisitivo dos trabalhadores.
Porque qual foi a estratégia do capital? E o capital sabe fazer muito bem isso, né? A estratégia do capital vai dizer o seguinte, olha, se você tem um pouco de conhecimento, se você ganha um pouco mais, você pode resolver os seus problemas. Você não precisa do sindicato, você não precisa da Justiça do Trabalho para resolver os seus problemas. Nem de carteira de trabalho. E nem de carteira de trabalho. O mercado vai te disputar. E alguns se iludiram com isso, né? Então se criou aí uma camada de trabalhadores naquele primeiro momento que seriam os trabalhadores autossuficientes. E onde nós chegamos com essa política? Nós chegamos na uberização, na terceirização, na total precarização do mercado de trabalho. Porque hoje, um motorista, porque a minha categoria, por exemplo, o cara tira lá um MEI, né? Vai dirigir um Uber, ser explorado, escravizado, sem nenhum direito. É a escravidão moderna. E ele ainda bate no peito, eu trabalho por conta própria. Eu sou 2 anos, eu tenho muito companheiro rodoviário, motorista, que achou que era melhor ir para o Uber, rodou 1 ano, o carro dele acabou, ele não conseguiu nem trocar os pneus e teve que voltar a dirigir ônibus. Ficou sem salário e sem o carrinho que ele com tanto sacrifício sacrificou. E para ter uma renda um pouquinho melhor, o cara trabalha, sei lá, 16 horas. Tem, é escravidão moderna. Então, chegamos aí. Mas eles não começaram por aqui. Eles começaram lá em cima, pegando aqueles que tinham um salário melhor, que havia uma disputa no mercado e tal, e disseram, não, você é dono do seu negócio. Aí chegaram aqui embaixo, na base da pirâmide, e o resultado disso é um desequilíbrio total. São os trabalhadores ganhando menos, tá certo? Se fala geração de emprego. Se você olha os dados do Diese, Moisés, é assustador. Quando você fala, é assustador. Quando você olha lá, entre demissões e contratações, se gerou 1 milhão de postos de emprego. Aí você vai lá na média salarial, menos de 2 salários mínimos. Menos de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos não é a cesta básica do Diese oficial. Eu me lembro de algumas entrevistas que eu fiz aqui com você, que você mostrava uma preocupação com a questão do piso salarial, né? Porque vai acabar todo mundo ganhando salário mínimo. Só salário mínimo. Ou um piso um pouquinho, porque nos estados tem pisos que é um pouquinho acima do salário mínimo. E você falou, pô, a gente faz greve, faz movimento e tal, a gente quase que está brigando para manter só o piso no estado e tal. É porque a gente parte de uma visão, e principalmente do PT, do governo, seguinte, olha, nós precisamos garantir que as pessoas possam se alimentar, e aí se criam os programas sociais, etc, etc. E tem como norte a valorização do salário mínimo, né? Então, o que acontece com isso? Você tem a valorização do salário mínimo um pouco acima da inflação ao longo dos anos, e as negociações coletivas não conseguem ter o mesmo índice. Então, aquele que ganha 3 salários, daqui 5 anos está ganhando 2,5, daqui a pouco ele está ganhando 1 salário. Porque ele não consegue, com essa política de valorização do salário mínimo, que é muito baixo, ainda assim, tá certo? Mas as negociações não conseguem. Você tem aí uma redução na base salarial dos trabalhadores brasileiros assustador. E isso leva, eu acho que uma questão mais geral, Sebastião, que você vai muito no Congresso, você debate em fóruns mais profundos, etc., tal, de discussão sobre economia, sobre direito do trabalho, etc., que é o seguinte, você acaba impedindo a mudança, a melhoria geral da sociedade, né? Porque se você achata demasiadamente o salário de quase todo mundo, como é que vai romper esse cerco para o país ser melhor, construir outras soluções econômicas e não só vender produtos primários? Você falou aí dos salários, da uberização, quase tudo é uberização. Absurdo. E aí quem vai construir avião, quem vai construir trem e tal, nós vamos comprar tudo de fora. Então isso também joga para uma destruição da pátria, do país. Eu imagino, mas eu parto do princípio que isso interfere na própria economia. Porque o trabalhador mal remunerado menos consumo, né? Consumo básico, a fralda, é o leite, é o açúcar, é o pão, é o básico para a família sobreviver. Então, se você pega um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, tem 3 dependentes, paga aluguel e etc., se achata esse salário, você está tirando esse dinheiro também da economia. Então, tem uma interferência direta na economia. Se a gente analisar alguns municípios pequenos no Brasil, a principal fonte de receita deles é o INSS, porque os aposentados é que movimentam a economia daquele local.
Então, é comprovado que o trabalhador é o principal motor da economia. Se não colocar dinheiro na mão do pobre, dinheiro na mão do trabalhador, a economia fica estagnada, vira uma economia de especulação, para poucos ganharem muito e muitos passarem fome. Essa é a realidade. Então, a gente tem que partir desse princípio de entender de que não há como conviver sem pelo menos tentar ou se indignar com a política de exploração, em que as pessoas estão sendo exploradas e não percebem que estão sendo exploradas. Qual é a diferença lá dos primórdios da época da escravidão? É que o cara sabia que ele ia ser amarrado, que ele ia tomar chibatada, que ele não ia ganhar, só ia ganhar a comida, etc, etc. Eu pergunto, será que o salário mínimo dá para a pessoa se alimentar dignamente, almoço, janta, café da manhã? Então, assim, dos filhos, né? É como se as pessoas tivessem hoje uma liberdade, entre aspas, mas que não tivesse uma renda que pudesse lhe garantir uma vida minimamente digna. E só tem um jeito da gente conseguir isso, é a valorização do trabalho. A valorização do trabalho, não há outra coisa. Então, mas aí o Supremo Tribunal Federal, que teve um papel importante recentemente na questão democrática, né? Está aí o debate sobre o dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe que está claro que ocorreu, etc. Tal, as condenações que vão prosseguir. Agora mesmo a CPI fez um relatório enorme, entregou lá ao Supremo também, etc. Agora, nesse campo, eu fico pensando se o Supremo, que foi alvo nesse mais recente, principalmente no governo do Bolsonaro e tal, foi alvo de embates fortes, até ministros foram grampeados, e teve o caso da Itália, né, do Moraes, que agrediram lá o filho dele, etc. Tal. Se eles estão querendo fazer média com o setor produtivo, seria isso? Nessa questão? Porque, veja, você está falando da desigualdade, você está falando da injustiça, você está falando do achatamento da massa geral de salário, atrapalha o crescimento econômico, atrapalha o país, e o país vai continuar sendo um país que não consegue dar o salto, está sempre procurando o desenvolvimento, mas não consegue se desenvolver de forma ampla. O Brasil chegou pertinho de ser a quinta economia do mundo, com o Lula lá no primeiro governo. Hoje parece que é o 11º ou 12º economia, etc. Tal. Essa questão de você achar que pode fazer uma terceirização selvagem, eu me lembro dos debates lá no início, com aquele deputado de Goiás, não sei se você lembra, que é o cara dos biscoitos. O Sandro Mabel. O Sandro Mabel e tal. Que é o seguinte, o cara monta uma empresa e tudo é terceirizado. Então é o seguinte, como é que vai ganhar? Porque o salário, você também participou desse debate, o salário é o único empréstimo que você não tem garantia, né? Porque se você alugar uma casa, você tem que ter fiador ou fiança bancária. Para você comprar o imóvel, para você pedir empréstimo em banco. Agora, para você entregar o seu trabalho a uma empresa, você não tem garantia. Pode chegar no final do mês e não receber nada e tal. Então, essa questão do Supremo, quem que você acha que está com a razão? Olha, eu para falar do Supremo aqui, eu acho que a gente tem que separar os fatos que têm acontecido no país, nos leva a ter um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de cautela. De cautela. Primeiro porque eu acho que o maior patrimônio da humanidade é o direito, são os direitos primários, né? O nosso país tem uma democracia muito, muito jovem e essa democracia esteve muito ameaçada. E se a gente hoje tem um caminho de retorno à normalidade, a democracia, de certa forma, com todos os seus defeitos, ela está em curso, a gente deve ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, se permanece a democracia no Brasil, a gente deve isso ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, os princípios, né, do equilíbrio entre os poderes, etc., etc., isso, de certa forma, tem esse alavanco. E aí que entra essa questão do próprio judiciário, desse alavanco. Por quê? Porque a gente teve determinadas leis aprovadas no Congresso Nacional que violam princípios constitucionais.
E as entidades de classe procuraram o Supremo Tribunal Federal para buscar a inconstitucionalidade daquelas leis e não tiveram êxito. O Supremo reconheceu como constitucional. Então, isso abriu uma janela para os empregadores burlar, né, de certa forma, resistir às decisões das instâncias superiores da Justiça do Trabalho e recorrer ao Supremo, porque o Supremo já disse que era legal. E aí trouxe uma interpretação que, de certa forma, eu acho que está havendo o Supremo está usurpando, de certa forma, atribuições que, no nosso entendimento, é da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. Então, o que está acontecendo no mercado de trabalho, todos os conflitos no mundo do trabalho, quem lidar com isso diariamente é a Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, a coisa maior. Mas os empregadores brasileiros são muito ágeis, são muito hábeis, e eles aí começam aí. Quando chega lá no Supremo, aí você tem ali, primeiro, um Supremo com a composição que poucos têm origem no mundo do trabalho. Que eu me lembre, a última que teve origem no mundo do trabalho acabou de se aposentar, que é a ministra Rosa Weber. Então a gente não tem alguém ali que possa, de certa forma, até fazer uma discussão interna com os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e que tenha vivência, que tenha conhecimento, como funciona o mundo do trabalho. Então eu acho que é possível, né, e é isso que eu acho que as centrais sindicais, estamos conversando sobre isso, que é possível fazer. Primeiro, nós temos que mudar a legislação, brigar para mudar a legislação no Congresso Nacional. Mas, até então, nós temos que procurar fazer uma interlocução aí com nossas assessorias jurídicas para o Supremo Tribunal Federal aliviar a mão, pelo menos, nesse momento. Porque, quando interessa, eles deixam o negócio na gaveta 10 anos, 20 anos, como ficou a questão da demarcação de terras indígenas. Ficou 20 anos. Então pode segurar 5, 10 também na gaveta, essa questão até a gente, num governo que tem uma visão social melhor, a gente possa fazer as transformações no Congresso. Tem uma componente política que o movimento sindical tem que abraçar. Tem que abraçar. Para tirar esse entulho que enfiou aí e que está sendo o que está tropeçando um tribunal com outro. Tem que limpar a área no Congresso. E esse entulho foi uma atuação dos empresários que, de certa forma, foram muito mais fortes do que os trabalhadores no Congresso Nacional, no acesso aos parlamentares. E aí eles construíram uma camada ali que colocou, de certa forma, em conflito uma certa confusão de interpretação. Então, eu não podia deixar de perguntar aí para a gente finalizar, Sebastião. Primeiro, agradecer a sua presença aí. Nós temos mais 3 minutos. Que era você falar dessa situação aqui no Rio. Você comanda o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, os motoristas, cobradores e o pessoal do transporte. E houve o pessoal pegou os ônibus para bucha de canhão aí, para criar um terror no meio da população. Como é que você avaliou esse... E os trabalhadores, como é que estão aí? Eu tenho até, Moisés, evitado de discutir um pouco esse tema, porque a gente está diante de um escândalo, de uma desmoralização do poder público, principalmente da área de segurança, nas 3 esferas, uma desmoralização que coloca o Rio de Janeiro de joelho diante do resto do país, que também tem problema, mas não tão grave como o Rio de Janeiro, diante do mundo. O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância para o país e para o mundo, é uma vitrine. Nós estamos avacalhando a nossa vitrine. E aí o que acontece? A consequência disso é o que nós vimos. Por quê? Porque 30%, 40% do território já não é mais gerido pelo poder público. E o setor de transporte, ele está ali no meio do tiroteio. Por quê? Porque parte dessas organizações paramilitares, e que agora já não se sabe mais o que é milícia, o que é tráfico, misturou a coisa toda, com muita gente do próprio Estado envolvido, é que você tem ali, de certa forma, no serviço de transporte, uma válvula de escape para lavar dinheiro, para operar, né? No nosso caso, por exemplo, nós perdemos 10 mil postos de empregos para o transporte alternativo. O transporte alternativo cabe, eu acho que cabe, mas o transporte alternativo não melhora a qualidade para o usuário e não melhora a qualidade para o operador, que o motorista de van é muito mais explorado do que o de ônibus. Então melhorou para quem isso? Trouxe segurança para quem? Agora eu chamo a atenção para o negócio aqui. Eu não vi uma Kombi nem uma van incendiada. Nenhuma.
É para refletir. Isso. Sebastião, e esse debate que nós tivemos na primeira parte do programa, os tribunais também não estão fazendo essa relação, né? Porque quando espreme, como você falou, salarial, você cria uma situação onde ocorre essa situação? Nos bairros onde não se consegue entrar com o poder público, não tem rua, não tem delegacia, não tem... Então, quer dizer, é uma situação que a coisa está vinculada uma coisa com a outra. É, porque onde o Estado não está presente e onde há carência, esse pessoal acaba dominando ali e criando suas próprias regras. Onde não tem cidadania, o caos impera, né? Impera. Sebastião, eu quero agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui, você que compõe com a gente aí a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Sebastião é presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio, diretor da nova Central Sindical de Trabalhadores Nacional e presidente da Central aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença, vamos continuar esse debate. A gente levantou o assunto realmente tem polêmico. Uma polêmica e tal, e aí para você também que está nos assistindo, refletir. Você pode assistir a TV Comunitária não só no canal 6, da Claronet, mas também no streaming no www.tvcomunitaria.tudojunto.rio. Até um próximo Núcleo Sindical aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Tchau.